5. Antigamente só tinha, se eu não me engano, 5 igrejas, Nova Vida, ou 6, que era Bom Sucesso, né, que foi a primeira, depois Botafogo, depois Niterói. Aí depois abriu, se eu não me engano, Bangu, Caxias e Campo Grande. E eu me batizei ali em Campo Grande, né? Um pastor Sebastião Esteves, né? Alguns devem ter conhecido. Pastorei ainda, né? Na igreja do Meia. E fui batizado pelo pastor Dilênio. Fui ovelha do pastor Valdeci Ferreira, né? Que pastoreou um tempo a nossa igreja lá em Campo Grande. Depois fui trabalhar com o pastor Valdeci durante 8 anos, né, na parte administrativa da igreja, onde eu aprendi, né, muita coisa sobre igreja, administração de igreja. E lá, na Nova Vida de Bangu, fui ordenado a pastor em 1989, né, com a imposição de mão do bispo Roberto Macalister. Mas antes disso, né, com o pastor Santiago, eu tinha 15 para 16 anos, fizemos um curso lá de obreiros leigos, né? Ele me ensinou algumas expressões teológicas, homiléticas, hermenêuticas, exegese. Para mim tudo era palavrão, né? Mas o pastor Santiago, ele era um mestre, né? Então ele gostava muito de discipular, sine qua non, debalde. E eu comecei ali, né? Muito novinho, sem entender muito bem, mas naquele impulso, né, das coisas de Deus, amava muito a igreja, a obra de Deus. A igreja era pequenininha, irmãos. A nossa igreja lá era um pouquinho maior do que essa plataforma aqui. Cabia, sei lá, umas 30 pessoas. Começou ali aquela igreja. E um período que o pastor Santiago, né, vindo de uma outra denominação, morando ali perto, ele ficou ali na igreja. E a Nova Vida estava em franca expansão. O bispo Roberto, né, começava a abrir igreja. Recebia muitos pastores de fora também, né, de outras denominações. E o pastor Santiago vinha da igreja congregacional, e ele ficou ali, foi ficando, acabou sendo pastor da igreja, né, reconhecido, né, pelo bispo Roberto Macalister. E em 1979, o pastor Santiago já tinha assumido a igreja que era um salão pequenininho, uma loja pequenininha, né, tinha um espaço atrás. Meu pai era marceneiro, carpinteiro, trabalhava com obra, fez um galpão atrás, e a igreja começou a crescer muito, crescer bastante, né? E eu, assim, com já 16, 17 anos, ele já me colocava para pregar. Eu preguei nos 15 anos eu acho que era Márcia, filha do pastor Santiago, o mais antigo aqui, deve ter conhecido, ali em Vila Nova, né? Preguei ali, e eu ficava com medo, porque, sabe, eu ficava assustado, inseguro, mas nunca disse não, irmãos. Devo ter falado muita coisa que hoje eu não falaria, né? No início, assim, é verdade, irmãos. Mas nunca disse não. Eu ia com medo, mas ia assim mesmo, né? Se você tem um projeto na sua vida, algo, um anseio que é de Deus, mesmo com medo, vai assim mesmo, que Deus vai abrindo as portas, né? E pastor Santiago ministrando louvor lá na igreja, e numa quarta-feira, ele tinha me convidado para pregar, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui aceitar? Ele passava para mim, eu pregava, né, e tudo. E isso em 79. Em 79 ainda ele falou, Jorge, ano que vem você vai ser o líder dos jovens aqui na igreja. De 79, né, no ano de 80. E eu muito feliz, né, liderar os jovens com 18 anos e tudo, solteiro, né, não conhecia a NET ainda. E quando, na virada do ano, irmão, se eu não me engano, em janeiro, houve uma mudança, né, ministerial na Nova Vida, que o bispo Roberto, ele mexia com as peças, né? Do tabuleiro aí dos pastores, tirava daqui, botava lá e tal. O bispo Roberto tirou o pastor Jocelino, na época pastor ainda de Caxias. Alguém conheceu o pastor Jocelino aqui em Caxias? Pastor Jocelino saiu de Caxias, foi para Bom Sucesso. Pastor Santiago, que pastoreava uma igreja para 60, 70 pessoas, veio pastorear aqui na Itatiaia, né? Foi Itatiaia. Veio pastorear, e a igreja que já amava o pastor Santiago, a minha família, ficamos sem o pastor Santiago, e eu não fui líder da juventude em 1980. O pastor que entrou, né? Por sinal muito bom também, né? Um homem de Deus, pastor Adolfo, junto com a sua esposa, a irmã Gilda.
eles continuei atuando, e com ele fui ordenado a diácono com 20 anos, com ele em 85 eu fui dirigir uma congregação em Guaratiba, né, onde fiquei 3 anos e 3 meses, e assim a obra continuou, né, muita coisa aconteceu na minha vida, né, até eu chegar em Paciência, de Paciência ir para Santa Cruz. Deus nos deu a oportunidade de abrirmos algumas frentes de trabalho, de assumirmos algumas igrejas que estavam fechando, né, que iam fechar e hoje estão de pé aí, graças a Deus. Mas eu, com muito carinho, né, recebi esse convite do pastor Josenildo, que é um amigo aí, né, um amigo aí de ministério, um amigo de lutas, um amigo de grandes desafios, né, junto com a irmã Denise, e também o bispo Weber, que doce de pessoa, irmãos. O presbitério ali do lado de fora, ali no estacionamento, o assunto era só neto, irmã Lourdes, era só neto para cá, neto para lá, e parece que agora ele me passou, tem 5, né? Irmã Lourdes, agora são quantos netos, irmã Lourdes? 7, está chegando 7. Cadê o filho do bispo Weber aí, que eu não conheço ainda? Cadê? Tá na mesa de som? Cadê? Isso, Deus abençoe. Está caminhando aí, então já me passou, né? Eu tenho 5, minha filha mais velha tem um casal, João Pedro vai fazer 7 agora em maio, Isabel vai fazer 2 aninhos em outubro, e o meu filho mais novo tem 3, né? Tem Joaquim, de 7 anos, Maria Alice vai fazer 4, e Antônio. Vocês têm que conhecer o Antônio, irmãos. O Antônio, os dois são mais tranquilos, mas o Antônio, ele bota para quebrar, irmãos. Ele bota para quebrar. Com 2 aninhos já está na escola. E os filhos, irmãos, e os netos são assim, né? São bênçãos do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Então é um prazer estar aqui. Obrigado, pastor Josenildo. Obrigado, Denise, irmã Lourdes. E com muito carinho quero dizer que eu oro todos os dias pelo bispo Weber, irmãos. É um colega, né, que está sendo sustentado pelas orações da igreja, da família e dos colegas pastores também. Vamos lá a palavra então, irmãos. Eu já gastei 10 minutos aí, né? Segundo livro de Reis, capítulo 4. Pastor Josenildo, antes aqui de dar oportunidade à igreja, né, para entregar as suas primícias, ele falou sobre o profeta Elias, né, que foi sustentado para aquela viúva. E eu quero falar de uma história, de um milagre também do discípulo do profeta Elias, que é o profeta Eliseu, tá bom? E o que nós podemos aprender com esse milagre da viúva da botija do azeite? Segundo Reis, vamos ficar de pé, irmãos, para fazermos a leitura da palavra de Deus, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Segundo Reis 4, de 1 a 7. Acharam, irmãos? Amém? Deixa eu ler, os irmãos me acompanhem, tá bom? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Vamos ler todos o versículo 7, irmãos? Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Obrigado, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, desde quando estava meditando, preparando esta palavra.
para estar aqui, Pai, com os teus servos, nesta igreja tão abençoada, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, Pai, que a tua palavra seja como ela é, de fato, viva e eficaz, uma espada, uma semente, Pai, que ela possa germinar e frutificar em cada coração. E hoje um culto mais voltado para as famílias, Pai, que as famílias realmente sejam tocadas, abençoadas e edificadas através da tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando eu perguntei ao pastor Josenildo, né, se a temática era realmente sobre família, né, que ele teria esse café da manhã, eu me alegrei muito, porque eu acho que é um dos temas que nós pastores mais gostamos de pregar e que a igreja mais precisa de ouvir, irmãos, sobre famílias. Porque há vários tipos de famílias. Aqui nós temos famílias só casal, nós temos famílias de filhos pequenos que estão na igreja porque são trazidos pelos seus pais. Nós temos família de filhos que alguns já estiveram na igreja, hoje estão afastados, tomara que não, mas né, estatisticamente a realidade mostra que muitos que hoje são adolescentes ou jovens ou até adultos foram criados na igreja e em dado momento não quiseram mais frequentar a igreja, mesmo a mãe orando, o pai orando. Então a palavra desta noite, irmãos, que fala sobre este milagre, né? Eu sempre gosto, quando eu prego sobre o milagre, que não é só o milagre em si, mas é tudo que envolve o milagre. Por exemplo, quando os discípulos foram comissionados por Jesus, a missão dos 70, né, para irem pregarem, libertarem, curarem, expulsarem os demônios, e eles voltaram trazendo um relatório dizendo que realmente tudo aquilo que Jesus falou aconteceu, né? Pessoas foram curadas, libertas, transformadas, e eles vieram contentes trazendo aquele relatório, né? Achando que iam receber assim uma palavra de Jesus, um elogio. Claro que Jesus gostou, mas Jesus viu que a alegria daqueles homens era porque os milagres tinham acontecido. Jesus falou, isso tudo é importante, mas o mais importante é que o nome de vocês esteja escrito aonde, irmãos? No livro da vida. Quer dizer, o mais importante é a salvação. O milagre, ele é importante, é necessário, como nós precisamos, mas temos que entender, né, além dos milagres em si que Deus opera na vida de uma pessoa. E é isso que eu quero falar, tendo como base essa história, irmãos. Eliseu, ele foi profeta em Israel, 900 anos aproximadamente antes de Cristo. Ele foi sucessor do profeta Elias. E a situação desta mulher, irmãos, que a história retrata, ela era simplesmente desesperadora. Não era uma situação difícil. Às vezes o nosso problema é difícil, mas a gente consegue, né, dar um jeitinho, aguardar um pouquinho. Mas a situação daquela mulher não era difícil, irmãos, era desesperadora, porque mexeu com a família. Ela já era viúva, tinha perdido seu marido, e agora iam levar os seus filhos. Seu marido, ao morrer, deixou uma dívida normal, né? Ele vivia a vida, certamente trabalhando, cuidando da família, e ninguém espera, né, de uma hora para outra ser levado, e aquele marido morreu, e a mulher ficou com uma grande dívida, não tinha como pagar. E o pior, irmãos, é que os credores estavam na sua porta, iriam levar os seus filhos como escravos para saldar a dívida e deixada pelo marido. Que situação, irmãos! Além de viúva, endividada, ela teria que pagar a dívida com seus filhos. E a história dela, irmãos, começa a mudar quando entra em cena um homem de Deus, né? O pastor Zenildo muito sabiamente falou aqui da obediência daquela mulher, né, que ouviu a voz do profeta, e a voz do profeta era a voz de Deus. Aqui nesse caso também, o que Eliseu falou para ela era o próprio Deus falando, irmãos. Então, em primeiro lugar, eu destaquei alguns pontos aqui importantes. Aquela mulher reconhecia o testemunho do seu marido, irmãos. Ela falou assim, olha, meu marido, teu servo do profeta, que era servo de Deus. Quer dizer, o marido dela era um servo de Deus, irmãos. E ela reconheceu o testemunho do seu marido.
Ela estava ali precisando de ajuda? Estava, e como estava? Ela precisava de ajuda urgente? Estava, irmãos. Mas ela começou dizendo: olha, o meu marido era teu servo, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O primeiro lugar que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o marido daquela mulher que já tinha morrido era um homem de Deus, era um servo de Deus, e ele dava o bom testemunho. Ele dava o bom testemunho. Esta mulher, irmãos, ela estava reconhecendo o bom testemunho deixado pelo seu marido, né? E apesar do texto bíblico deixar claro que após a morte ficou uma dívida, ela não encobriu as qualidades dele. Como assim, pastor? Ela poderia ter chegado para o profeta, ter falado: olha, meu marido foi teu servo, trabalhou, deu a vida dele, agora morreu, deixou uma dívida, né? Podia ter falado mal do marido, podia ter olhado, não era isso, claro, né? Mas para a falta de uma boa administração, né? Podia ter reclamado, murmurado, né? Ele me deixou na pior, me deixou toda endividada, e agora o que vai ser de mim, o que vai ser dos nossos filhos? Mas não, irmão, a primeira coisa que ela falou foi: ele era teu servo, quer dizer, era um homem de Deus. Ela reconheceu, irmãos, que o marido dela era um homem de Deus. Se fosse outra, quem sabe, podia ter falado: está vendo, meu marido me deixou numa situação difícil, não deveria ter feito tantas dívidas. E a primeira lição, portanto, que aprendemos com esta mulher, irmãos, é que nós precisamos reconhecer as qualidades das pessoas. Mas infelizmente parece que o nosso foco é sempre para o defeito. Às vezes a mulher, né, numa escala de 1 a 10, tem 9 qualidades e um defeito, né? Porque ninguém é perfeito, amém, irmãos? E às vezes o marido foca no um defeito que a mulher tem e esquece as 9 qualidades. Isso gera problemas na família, irmãos. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, né? Lá em casa, na época do frio, acho que todo mundo gosta de fazer caldo, né, irmãos? Alguém gosta de caldo de aipim aqui? Caldo verde, caldo de ervilha, caldo de abóbora. Época do verão, né? A gente faz na igreja também, é maravilhoso. E até faz tempo que eu não faço caldo de inhame. Caldo não, é sopa de inhame, né? Não é uma delícia. Alguém gosta de sopa de inhame? Mas é muito bom, né? Bota assim, sei lá, minha mãe fazia com, eu acho que era com, não sei se era com musgo, alguma coisa assim, né? Nete também faz tempo que até não faz, né? Então ela fazia aquele caldo, ficava maravilhoso e tal. Aí um dia que o caldo ficou ralo demais, eu reclamei que estava ralo demais. Mas nos 99 dias que o caldo ficou bom, eu não elogiei dizendo que estava bom. Porque nós temos essa mania. Não sei se isso é só de homens. Acho que não, acho que as mulheres também, né? Aquele homem que tinha morrido, irmão, tinha seus defeitos, mas quando ela foi procurar o profeta, ela elogiou o marido dela que tinha morrido, irmãos. Ela olhou o lado bom, ela disse que ele era o servo, não é verdade, irmãos? Isso vale tanto para o marido quanto para a esposa. Então, primeira lição, né? Reconheça a qualidade das pessoas, da sua família, da sua igreja, né? Da sua família de sangue, não é verdade, irmão? Segundo ponto importante, aquela viúva foi buscar ajuda na pessoa certa. Esse é um grande problema, irmãos. As pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, e às vezes quando a situação aperta, vão buscar ajuda e conselho de quem não tem nada para aconselhar, de quem não tem nada para dizer. Uma vez eu estava, acho que era numa farmácia, e essas conversas que a gente não quer ouvir, mas acaba ouvindo das outras pessoas, irmãos, e tem conversas que chamam tanto a minha atenção. Eu já vi conversa falando mal de igreja, mal de pastor, mal de marido, mal de esposa. Isso é chato pra caramba, né? Além de ser feio, é antiético também. Mas tinha uma jovem conversando com uma funcionária da farmácia, dizendo assim: não, fulana, teu marido te traiu? Ah, não deixa barato não, vai lá e trai ele também, faz a mesma coisa. Olha só o conselho, irmãos.
Olha só, eu estou falando de uma forma bem radical, de uma experiência de quem não conhece a Deus. Mas às vezes, nós estamos cercados por pessoas que estão trazendo para nós conselhos que só vão atrapalhar, irmãos. Então, quando você estiver precisando de ajuda, a melhor pessoa para você pedir ajuda é o próprio Jesus, né? O próprio Deus. Se dobrar o seu joelho, buscar a face do Senhor, buscar em oração, se colocar diante do Senhor, né? E Jesus, né? Através do seu líder, do seu pastor, né? Daquela pessoa que você sabe que vai ajudar. Uma mulher, irmãos, aqui no versículo 1, né, ainda no capítulo 2, versículo 1, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, quer dizer, foi aquele homem que tinha uma referência maravilhosa, que sabia que podia orientá-la, irmãos. Eu não sei qual foi, claro que no coração dela, ela deve ter pensado que Eliseu ia orientá-la, iria ajudá-la de alguma forma. Talvez não passasse pela cabeça dela que a solução ia vir completa, irmãos. Não é verdade? Então ela foi a pessoa certa. Vá à pessoa certa, né? Vá ao seu líder, vá ao seu pastor, vá àquela pessoa que você sabe que tem comunhão com Deus. Cuidado quando você estiver passando pelo problema, pela dificuldade, pelo deserto, com quem você vai abrir o seu coração para buscar ajuda. Cuidado, né? Podemos imaginar, irmãos, que havia outros profetas além de Eliseu. Tinha profetas verdadeiros e tinha profetas falsos também, com certeza, né? Mas a viúva, ela vai ao homem certo. Eliseu não só conhecia o marido dela, mas era verdadeiramente um profeta de Deus. Portanto, irmão, nós não devemos procurar pessoas que não estão na presença de Deus para nos aconselhar sobre questão familiares, muito menos espirituais, né? Sobre questão de filhos. Temos que procurar aquelas pessoas que dão bom testemunho, pessoas que não têm nada para oferecer. Nós não podemos ter contatos profissionais, é claro que temos que ter, né? Na firma onde você trabalha, na escola onde você trabalha, no comércio onde você trabalha, você está lidando com pessoas de todas as religiões, e nós temos que ser éticos e educados e tratar todo mundo, né, com simpatia, com certeza. Mas no que diz respeito a assuntos mais importantes da nossa vida, a conselhos que vão, ajudar a nossa casa, a nossa família, nós temos que procurar as pessoas certas, amém, irmãos? Temos que procurar as pessoas certas. Terceiro ponto, irmãos, aquela viúva lutou pelos seus filhos. Quantos pais aqui ainda têm filhos pequenos ainda, abaixo assim de 12, 13 anos? Levanta a mão, isso. Quantos já têm filhos mais crescidos? Levanta a mão. Oh, muitos, né? Aquela viúva, irmãos, ela lutou pelos seus filhos. E veio o credor para levar os meus 2 filhos, disse ela, para serem escravos. Uma lição importante que aprendemos, irmãos, com esta mulher, é que o amor pelos filhos demonstrado, né, é demonstrado na atitude que ela teve em procurar a ajuda do profeta. Eu me lembro, irmão, não tem nada a ver com filhos aqui o que eu vou falar, não, mas isso faz parte da história da conversão da minha família. Meu pai, né, um retirante nordestino, veio lá de João Pessoa, como a história de todo retirante, né? Só não sei se ele veio naquele caminhão. Como é o nome daquele caminhão, quem sabe aqui? Pau de Arara. Só não peguei essa história, né? Eu não sei se minha mãe sabe desse detalhe, mas ele veio para cá. Década de 50, meu pai nasceu em 1928, ele tinha 17 para 18 anos, veio trabalhar em obra, trabalhou, aprendeu a profissão, carpintaria, depois marcenaria, e num período difícil da vida dele, com 3 filhos, ele ouvia na Rádio Relógio, né, Cristo é a Solução, Café Espiritual, ouvia muito pastor Dilênio, pastor Valmir, bispo Tito, e um dia ele trabalhando em Niterói, já ouvindo a Rádio Relógio, mas não gostava de ouvir a palavra, ele estava passando um problema espiritual muito grande, ele chegou em frente à igreja de Nova Vida de Niterói.
Isso, se eu não me engano, no início da década de 70. Ele conhecia da rádio, mas nunca tinha entrado numa nova vida. Então, ele sentiu de entrar ali, porque no rádio, o pastor Valmir tinha falado, você que está precisando de oração, aí deu o endereço, né? Rua Carlos Maximiliano, não me lembro só o nome, né? O número, Niterói, ali no Fonseca. E meu pai trabalhando ali um dia, ele passou em frente à igreja, se lembrou do convite, né? Quem tivesse precisando de oração, ele pensou, entro ou não entro, entro ou não entro. Ele entrou na igreja, pastor Valmir recebeu ele, fez uma oração por ele, e a partir dali ele nunca mais saiu da presença do Senhor, irmãos. Meu pai, aquele negócio, né? Ele só gostava da Nova Vida, né? Não que ele não gostasse das outras igrejas, mas ele pegou um amor tão grande pela igreja de Nova Vida, irmãos, que lá no nosso bairro não tinha Nova Vida. Meu pai não sabia nem ler nem escrever, irmãos. Ele muito mal aprendeu a desenhar o nome dele, porque antes de falecer em 84, meu pai ele era um empreiteiro, mesmo sem saber ler nem escrever, ele tinha tipo uma empreiteira, né, que tinha, em épocas de muito trabalho, ele tinha 10 pessoas que trabalhavam para ele era o chefe, irmão, sem saber ler e escrever, já convertido. Ele era da parte da marcenaria, mas ele pegava uma obra grande na Zona Sul, normalmente, Botafogo, Copacabana, então ele pegava uma obra, né, que ele cobrava, sei lá, se fosse hoje para fazer uma reforma geral, 200 mil ou 300 mil. Né? Eu tinha acabado de fazer curso de datilografia, fazia os contratos dele, né, e pedia um dinheirinho a ele lá, eu era bem novinho a ele sempre me dava. E ele, então, ele tinha um encanador, ele tinha um ladrilheiro, ele tinha um serralheiro, ele tinha um lustrador. Hoje nem sei se existe essa profissão ainda, né? Passar verniz. O verniz não era comprado, não, era preparado, chamado asa de barata, né? É tipo um pozinho, parecia uma asa de barata mesmo, misturava com álcool. Meu pai tinha, sei lá, 7, 8, às vezes 10 pessoas que trabalhavam para ele, irmão. Depois que Deus entrou na vida dele, ele se rendeu ao Senhor Jesus, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Deus abençoou muito a família. Trabalhou na Nova Vida de Botafogo, inclusive, num período aí do final da década de 70. Mas não tinha Nova Vida do nosso bairro. A gente ia na ABI, inclusive. Minha mãe, né, foi para a Igreja Batista, né, porque nós, os filhos, 3 filhos, nós éramos crianças, pré-adolescentes, a gente precisava da igreja, e minha mãe ficou lá, meu irmão, minha irmã, mas meu pai ia também, mas o negócio dele era com a Nova Vida, né, uma coisa assim. E meu pai pediu para minha mãe, escreve uma carta para o bispo Tito, que era o pastor de Botafogo, fala que precisamos de uma igreja de Nova Vida em Campo Grande, e que se abrisse uma igreja, ele ia, né, se dedicar, ele ia frequentar, ele ia participar, ele ia dedicar a vida dele àquela obra. Irmão. Isso foi em 73, mais ou menos. Em 74, a igreja chega em Campo Grande através do pastor Dilênio. Eu tenho essa carta que minha mãe escreveu até hoje, irmãos. Eu tenho essa carta. A carta foi dedicada, se não me engano, ao pastor Tito, né? Não era bispo não, pastor Tito. E quando meu pai falou em 1975, já tem uma Nova Vida no meu bairro, eu vou para lá. Ele falou, eu vou também, porque eu era adolescente, ia na igreja batista, mas não tinha nesse sentido desejo de me batizar. Eu ouvia as mensagens do pastor, né, gostava de ouvir o coral cantar, mas não tinha sido ainda, né, convencido. Quando meu pai falou, vou para a Nova Vida, primeira vez que eu entrei na igreja, meu pai falou, quero me batizar com o pastor Sebastião, eu quero também. E com 13 anos me batizei e nunca mais saí dos caminhos do Senhor, irmãos. Agora em abril vai fazer 51 anos que eu fui batizado. Porque um dia meu pai procurou alguém que podia não solucionar o problema dele, mas orar por ele, aconselhar ele, e a partir daquele dia a vida dele mudou, irmãos. Aquele credor queria levar os seus 2 filhos, porém a viúva não se conformou com aquela situação. Ela lutou, ela foi pedir ajuda, e ela estava disposta a fazer o que fosse preciso. Isso é coisa de pai, mas é de pai também, né? Mas a gente vê muito isso na mãe, irmãos, desprendimento. Desprendimento de uma mãe para ver o seu filho bem. Eu tenho aqui, daqui a pouquinho eu vou ler
Não sei se alguém aqui já leu. É quase um poema. Não é meu não, eu gosto também de escrever, mas não é meu não. Que diz, coloca a criança no colo e vai. Alguém já ouviu, já leu isso? Coloca a criança no colo e vai. Daqui a pouquinho eu vou ler para os irmãos. Fala sobre a responsabilidade dos pais de encaminhar os seus filhos para a casa do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa leitura. Você que é pai, você que é mãe, né? Tenha sempre essa disposição de lutar pelos seus filhos, lutar pela salvação do seu filho. O bispo Walter, de vez em quando, ele fala uma coisa que eu falo lá na igreja, irmãos, que, sabe, uma palavra certeira. Quando chega até um pastor para ele falando assim, pastor, poxa, meu filho, graças a Deus está muito bem, se formou, é engenheiro, é militar, é professor, meu filho é empreendedor, meu filho, sabe, está bem, graças a Deus, passou no concurso federal, meu filho, poxa, está bom, poxa, graças a Deus, meu filho se estabilizou financeiramente, casou, está bem casado, né? O bispo Walter fala, isso tudo é muito bom, mas ele está nos caminhos do Senhor, que é o mais importante, que é o legado mais importante. Não é verdade, irmãos? A luta maior, nossos filhos hoje, meus filhos, né, e da NET, estão formados, graças a Deus, estão bem colocados aí no mercado de trabalho, graças a Deus por isso, mas mais do que a alegria de eu ver meus filhos, sabe, sustentando a sua família, é vê-los na presença do Senhor, irmãos. Isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. Então você, pai e mãe, lute. Daqui a pouco, né, pastor Zenildo vai estar orando aí pelas famílias, salvação das famílias, libertação das famílias, restauração das famílias, filhos que estão afastados, né, maridos não convertidos, esposas não convertidas, problemas de saúde, né, em prol da família. Um dos maiores desafios que os pais enfrentam hoje em dia, irmãos, é o de manter os filhos longe da perversidade do mundo. E está cada vez pior, irmãos. Está cada vez pior, né? A internet está aí, as redes sociais estão aí. Hoje o mal entra na palma da mão dos nossos filhos, se a gente não tiver cuidado. Então, os pais têm que lutar por seus filhos. Antes da idade escolar, por exemplo, os pais têm um controle total sobre os seus filhos. Mas quando eles começam a ir para a escola, né? A idade, aquela infância, a partir daí, os pais devem pedir muita sabedoria a Deus para que os seus filhos não sejam influenciados, né, com as ideologias deste mundo, com tudo que o mundo está oferecendo aí, irmãos. Mas assim como o exemplo daquela viúva, que o azeite, o profeta multiplicou o azeite, né? Você tem que lutar pelos seus filhos. Seu problema não é igual ao dela, claro, com certeza, mas a sua luta é constante para você não perder os seus filhos, para eles não serem escravos. Aqui eles seriam escravos literalmente para saldar a dívida, mas os pais que não tomam cuidado, os filhos acabam sendo escravos do pecado, do mundo, das drogas, e os pais têm como obrigação, né, uma questão moral e espiritual principalmente, de buscar ajuda, né, buscar ajuda em Deus, no nome de Deus, na palavra de Deus. Pastor Zenildo falou aqui, né, da juventude. Hoje nós, quando ele se converteu em 86, né, nós ainda tínhamos um trabalho com a juventude maciço, irmãos. Os sábados eram da juventude em quase todas as igrejas, Alguém aqui, eu com as minhas perguntas, tá bom, irmãos? O povo lá já me conhece. Alguém aqui participou era chamado mostras de música, né? Tipo festivais de música, que a Igreja Nova Vida fazia na década de 80. Alguém aqui participou? NET, né? Quando começamos a namorar, eu já participava. Chegou até em Caxias, mas era principalmente Bom Sucesso, Niterói, Caxias, e também teve um em Botafogo, né, anos 80. A juventude maciça se reunia. Teve uma vez que o bispo Roberto, ele reuniu os jovens de todas as Nova Vida no Parque da Gávea, no Parque da Cidade, se eu não me engano é na Gávea,
aquele gramado grandão, e tem uma foto, ele reunindo assim, todos os jovens. Então, os sábados, os feriados, passeios, domingos, né, de manhã e de noite. Hoje em dia tem muitas opções, a gente não vê mais muita energia, nem muita alegria, nem muita motivação, né, de uma geração que vem aí, que tem tantas opções, e às vezes os jovens acabam se perdendo. Meu irmão, minha irmã, você que tem seus filhos, né, lute por eles, ore por eles, se aproxime deles, faça o que for preciso para mantê-los na presença do Senhor. Você já viu um casal que orou muito para ter um filho, né? Tinha dificuldade, aí Deus abençoou, então o casal orava, vinha nos cultos de oração, pedia a Deus, e sabe, e depois de alguns anos Deus concebeu, né? A esposa engravidou, teve seu bebê e tal. Aí muita coisa muda quando nasce uma criança na família, claro que muda, não é verdade, irmãos? A questão financeira muda, e como muda, né? Antigamente, os casais que têm poucos filhos hoje, quando encontram um casal mais antigo, né, como minha sogra e meu sogro já faleceram, né? Mas a mãe da Nete teve, quantos filhos, Nete? 14 filhos, irmãos. 12 foram criados, né? Um veio a falecer agora, vai fazer 2 anos, mas 12 foram criados. Alguém tem na sua casa, na sua família, quem tem mais de 10 filhos aqui, irmãos? Tem alguém? Pode levantar a mão. Mais de 10 filhos, irmã? Sua mãe teve mais de 10 filhos, né? Josenildo foi 7, né, Josenildo? 5? Tá. Aí, os casais que querem ter poucos filhos hoje, porque a média de filho do casal é menos de 2 hoje, é menos de 2, né? Mas isso é outra história, né? Porque os casais falam assim, quem tem muito filho, não, na época da minha mãe, da minha avó, onde comia 1, comia 2, comia 3, onde dormia 1, dormia 2, dormia 3, é verdade ou não é, irmãos? Mas aí eu estava num casamento, um pastor falou exatamente isso, só que falou assim, só que onde estuda 1, não estuda 2, e muito menos 3. Não é verdade? Porque está caro, o estudo está caro. Mas isso é outra questão. O que eu quero falar é que tenha você um filho, 2 filhos, 3 filhos, ou esteja aguardando, né, seu filho, lute por eles, ore por eles, faça o seu melhor, se dedique, se esforce, abra mão do que você precisa abrir. E agora eu quero ler é tipo um poema, né? Coloque a criança no colo e vai. Eu achei muito legal isso, eu já falei lá na nossa igreja. Diz assim, dedicada aos pais, principalmente à mãe, né? Que tem todo o trabalho diário com o cuidado do filho. Coloca a criança no colo e vai. Isso vai para a igreja, tá? Coloca um salto ou uma sapatilha, mas vai. Arruma o cabelo ou faz um coque, vai, mãe. Com o pó na cara ou com o rosto lavado, vai assim mesmo. A criança não para sentado, vai mesmo assim. A criança chora muito, mas vai assim mesmo. Você talvez não consiga prestar atenção muito como gostaria, como queria, mas vai. As pessoas vão se incomodar com o seu filho chorando, não interessa, vai assim mesmo. Nunca deixe a bênção que você tanto pediu atrapalhar a sua gratidão. Ensine seu filho que ir à casa de Deus é uma forma de agradecer. Esta fase vai passar, o filho vai crescer, mas vai. Mesmo que alguns dias sejam piores do que os outros e que algumas vezes você queira ir embora no meio do culto da pregação, mas persista em ir até o fim, respira e continua. Vai, mãe, mostra para os teus filhos quem é o Deus que você serve. Vai, arrume sempre um jeito, mas nunca uma desculpa. Vai, mãe, planta ali a sementinha do Evangelho, vai e não desiste, amém? Então, eu já passei como pastor por algumas gerações, né? Já apresentei crianças, que depois batizei, que depois casei, que depois apresentei os seus filhos. E quando eu pego algumas fotos de 20 anos atrás, lá, sei lá, de
20 crianças na igreja, no coralzinho da igreja, eu posso ver que talvez uns 30% não estão nos caminhos do Senhor. Saíram da igreja, se afastaram, casaram. Tem mais uns 20 ou 30% que também não estão mais na igreja, estão servindo a Deus em outra igreja, glória a Deus por isso. E tem alguns que permanecem na mesma igreja até hoje. A gente nunca sabe, daqui a 15, 20 anos, a profissão que essas crianças de hoje serão amanhã, né? Isso depende de uma série de coisas, mas lute para que eles estejam no caminho do Senhor, servindo a Deus, coloca a criança no colo e vem, né? Vem para a igreja, culto de oração, culto de família, culto da ceia, né? Faça a sua parte, porque mais na frente eles vão te agradecer. Um outro ponto, já caminhando para o final, irmãos, aquela viúva, ela foi sincera, ela disse assim: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ela não ficou contando história, não ficou inventando, não ficou, sabe, criando um drama emocional, não. A sinceridade é fundamental na vida do cristão, irmãos. Ser sincero é ser sem cera, a origem da palavra é essa. Provérbios 20, versículo 7 diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A viúva, ela foi sincera. Você, pastor Josenildo, certamente já viveu essa experiência, acho que alguns de nós aqui, né? Você está ajudando duas pessoas que estão em conflito. Quando você conversa com essas duas pessoas separadamente, uma vai contar uma história, você chama a outra vai contar a sua parte da história. Então a gente costuma dizer que em toda história, em todo problema, em toda discussão, pode ser de casal, pode ser de irmãos, e de irmãos então nem se fala, né? Tem a história de A, tem a história de B, e às vezes a verdade que não é nenhuma nem outra, porque quando não há sinceridade, como é que Deus vai agir? Quando a pessoa não chega ao ponto de falar assim, como Jonas falou: eu sou o culpado pelo navio estar quase afundando, eu sou o culpado, né? Mas é difícil, irmãos, né? Sempre o marido joga a culpa na esposa, a esposa joga a culpa no marido, é Adão que joga a culpa em Eva, Eva que joga a culpa na serpente, e assim a gente vai delegando e terceirizando. Muitas vezes seria muito mais fácil entrar com a sinceridade, entrar com a verdade, né? Vai doer, vai sofrer, vai. Mas quando a verdade chega, irmãos, é como a luz, ela dissipa todas as trevas, amém, irmãos? A verdade dissipa todas as trevas. Aquela mulher foi sincera ao responder ao profeta, dizendo que tinha só um pouquinho de azeite, irmãos, só uma botija. Ela também tinha esse ponto importantíssimo que eu quero falar com você. Aquela mulher tinha uma boa relação com os vizinhos, porque o milagre dela passava pelo pedido dela, né, pelos filhos dela irem aos vizinhos buscar vasilhas emprestadas. O pessoal da antiga aqui sabe que o vizinho pedia um pouquinho de açúcar. É ou não é verdade, irmãos? Pedia um pouquinho até de pó de café. O que mais que pediam antigamente, irmãos? Arroz também. Uma caneca de arroz dá para alimentar, sei lá, 5 pessoas. Hoje em dia você não vê, não é isso. Antigamente quase não tinha muro entre a minha casa e a casa da minha vizinha, serva do Senhor, né, da igreja presbiteriana independente, a primeira igreja que eu fui como criança, dona Zilar, que era enfermeira nossa também. Minha mãe ficava ali, né, pedia açúcar para lá, açúcar para cá, conversava. Uma criança se machucava, chamava a enfermeira, dona Zilar, ela vinha ajudar, porque tinha uma boa relação com os vizinhos. Minha mãe mora nesse lugar até hoje, irmãos, onde eu morei. Morei muitos anos, minha mãe está lá até hoje. A boa relação que aquela mulher tinha com os vizinhos, irmãos, proporcionou, né, facilitou, vamos dizer assim, o milagre acontecer. Aquela viúva, ela precisava de uma boa convivência com seus vizinhos, irmãos. Senão, como é que ela ia falar com os filhos? Vai lá nos vizinhos e pede vasilhas. Como é que ela ia falar, irmãos? Certamente,
o filho ia falar: ih, mamãe, com essa vizinha da esquerda não pode não, porque a senhora brigou com ela ontem. Ih, mamãe, com aquela vizinha lá da frente, ih, se lembra, irmã, mamãe, que a senhora ficou de mal com ela? E com a vizinha dos fundos, ih, aquela ali pior então. Se ela tivesse um mau relacionamento com os vizinhos, irmãos, como é que ia pedir as vasilhas? Como é que ia facilitar o milagre, irmãos? E é nesse ponto que eu quero enfatizar bastante nesta manhã, irmãos. Será que nós temos pessoas que podem nos auxiliar quando estivermos apertados em alguma área da vida? Eu falei do profeta, né? Que vai nos orientar, que vai falar a palavra de Deus, que vai nos dirigir, que vai orar por nós, que vai trazer o discernimento. Mas agora eu estou falando das pessoas que convivem conosco. Você tem pessoas com as quais você pode contar? Uma vez o bispo Walter chegou no presbitério, eu não sei se essa palavra é dele ou se ele leu em algum lugar. Eu até depois desenvolvi uma mensagem, e o título era: Não é a Raquel, baseado na história de Jacó. Na verdade, irmãos, que ninguém avisou para ele que a noiva que estava entrando lá, né, na tenda naquela noite de núpcia não era a Raquel, era a Lia. Quem conhece essa história aqui, irmãos? Não teve ninguém para falar: Jacó, não é a Raquel, cuidado, não é a Raquel. E o bispo Walter chegou lá falando sobre isso, e eu desenvolvi uma mensagem, que muitas vezes nós temos que falar: fulano, cuidado. Cuidado no lugar onde você está indo, cuidado com a pessoa que você está se relacionando, cuidado com as coisas que você está fazendo, cuidado com o que você está vendo na internet, nas redes sociais. Cuidado, não é a Raquel, você pode entrar numa fria, né? Mas para isso, irmãos, a gente precisa ter bons relacionamentos, porque ninguém quer ouvir uma palavra, ainda que boa, de um desconhecido, porque a gente vai achar que estão querendo se intrometer na nossa vida, não é verdade? Agora, quando nós temos um bom relacionamento, você sabe o que diz Provérbios 20, versículo 10? Posso pedir para o irmão ou a irmã, no meio da congregação, ficar de pé e ler Provérbios 20, versículo 10? Aí no meio da congregação, quem achar, né? Fique de pé e leia, tá? Quem ficar de pé vai ser o leitor. Provérbio 27, é isso que eu falei? Não, é 27, desculpe, irmã. Provérbio 27, 10. Pode ler, irmã. Obrigado, irmão. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Né? Você pode ter irmãos, irmãs, pessoas da sua família, que você até se dá bem, mas num dia que precisa de uma grande necessidade, até a pessoa chegar para te ajudar, não vai dar tempo. Há uns 30 anos atrás, sábado, eu não gosto de sair, não gosto de nada, eu gosto de ficar em casa só meditando mesmo. E já era meia-noite, irmãos. A vizinha chega lá e veio me chamar, que a filha dela estava já para ter neném, e parece que a bolsa tinha estourado, e era meia-noite, irmãos. E de sábado para domingo, o pastor gosta de dormir tranquilo, né? E eu fui para o hospital levar ela, quase 1h. Mas eu tinha que ir, né? Eu era um vizinho perto, que tive que ajudar, uma família bastante humilde. Repita comigo: melhor é o vizinho perto do que o irmão distante. Mas esse vizinho você tem que ter bom relacionamento com ele. Como tem sido a sua relação com seus vizinhos, seus amigos? Outra coisa importante, irmãos, ela fez tudo conforme o profeta Eliseu instruiu. Pega as vizinhas com os vizinhos,
entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Então partiu dele, fechou a porta sobre ela, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. Eliseu passou todas as instruções, irmãos. Aí está o segredo desta lição, desta outra lição: obediência. Obediência é tudo, irmãos. Obediência a Deus, a palavra de Deus, palavra que é pregada. Eliseu representava o próprio Deus. Eliseu foi também o profeta usado para a cura de Naamã, né? Que é uma outra história. Naamã não queria mergulhar. Naamã falou: lá na minha cidade tem rios, rio Abana, rio Farfar, rio melhores, águas melhores, potáveis, e eu não vou mergulhar nesse rio Jordão, não vou mergulhar. E saiu, né, com a vaidade, com orgulho lá em cima. Um servo que falou: meu Senhor, é só mergulhar, é só obedecer. E por isso teve que ser 7 vezes, irmãos, porque cada vez que ele mergulhava, Deus ia quebrando o orgulho dele, e o milagre só aconteceu na 7ª vez. Isso nos fala sobre obediência. O que diz 1 Samuel 15, 22, fale bem alto comigo: obedecer é melhor do que, mais uma vez, obedecer é melhor do que sacrificar. Em último, né, aquela mulher, além de obedecer, além, sabe, de elogiar o seu marido, além de ter um bom relacionamento com os vizinhos, ela também tinha um bom relacionamento com os filhos. Os filhos simplesmente podiam não acreditar, eles podiam achar aquela história surreal. Vem um homem estranho, entra na nossa casa e manda pedir vasilha aos vizinhos. Eu não, é verdade. Mas eles obedeceram, porque ela tinha uma ingerência, né, sobre a criação dos seus filhos, e os filhos obedeceram, irmãos. Eu não vou ler não, mas Provérbios 6, 20 a 23, Efésios 6, de 1 a 4, fala do relacionamento de pais e filhos, filhos para com seus pais. Isso mostra que tanto a mulher quanto os filhos trabalharam juntos, irmãos. Os filhos buscaram as vasilhas, depois para encherem as vasilhas de azeite. Meu irmão, minha irmã, você que tem a sua família, né, ou você que de repente, né, não é casado, é solteiro, mas tem a sua família também, né? Faça a sua parte, faça o seu melhor, faça aquilo que tem que ser feito, mas sempre pautado na palavra de Deus, porque assim como Deus fez aquele milagre da multiplicação, Deus pode operar qualquer coisa na vida daquele que crê. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Pastor José Nildo, pode vir aqui à frente. Que você receba esta palavra e que o Espírito Santo toque no seu coração. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer primeiro pela palavra e depois vamos orar pelas famílias, né? Tantas lições tiradas desse texto, eu também já preguei em cima desse texto. Já até escrevi num daqueles livretos, pastor Jorge. Usa esse texto dessa viúva, né? É uma história linda, é uma história realmente que traz para a gente uma lição preciosa de uma mulher, né, que vai buscar esse socorro no Senhor. E obviamente que a mulher que representa tanto o homem como a própria mulher, né? Os pais, aqueles que têm a responsabilidade de clamar, de buscar e colocar sua família perante o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Na verdade, nós estamos só simplesmente destacando algo que a gente faz todos os domingos. Ou faz todos os dias, né? Quem ora pela sua família todos os dias? A minha primeira, na minha lista de oração, no topo está a minha família. Denise, meus filhos, meu genro, meu neto. É o primeiro alvo de oração.
Então, o que nós vamos fazer aqui nesta manhã é exatamente aquilo que os irmãos fazem todos os dias. Trazer a nossa família para a presença do Senhor. Mas antes, vamos agradecer pela palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, queremos te bendizer, Senhor. Queremos te dar graças, ó Deus, pela tua palavra ministrada, pela vida do pastor Jorge, Senhor. Ó Deus, que nos trouxe essas lições tão preciosas, ó Deus, de uma mulher que em desespero, numa situação tremendamente difícil, Senhor, ela se coloca perante o Senhor, ela vai para a tua casa, ela vai perante aquele que é, ó Deus, era o teu representante ali, o profeta, Pai, ouve a tua palavra, e mediante a tua palavra ela toma decisões, Senhor, e decisões que traz sobre ela e sobre a sua casa as bênçãos do Senhor. Meu Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã, Pai, e queremos, tal como aquela mulher, tomar as nossas decisões, Senhor, e a nossa decisão principal é esta: trazer a nossa família para a Tua presença, em oração, mas também, ó Deus, fisicamente, como aconteceu hoje, Senhor. Tantos irmãos, ó Deus, que conseguiu trazer seu marido, ó Deus, irmãs que conseguiram trazer seus maridos, irmãos que conseguiram trazer suas esposas, casais que conseguiram trazer os seus filhos, que estão aqui, Pai. E nós queremos aproveitar este momento, Senhor, para orar pelas famílias, colocar essas famílias perante o Senhor. Por isso, você que está aí perto da sua família, levante as tuas mãos para o alto. Eu e o pastor Jorge vamos daqui também levantar as nossas mãos em direção à congregação e vamos orar. Vou pedir que o pastor Jorge faça uma primeira oração, depois eu faço uma oração. Glória a Deus, Senhor. Estamos reunidos em família nesta manhã, Senhor. Família, Pai, que é o bem mais precioso que nós podemos ter além de Ti, Senhor. O Senhor nos colocou numa família para vivermos em harmonia, em comunhão, Pai. Para sermos saudáveis e prósperos, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir as Tuas bênçãos para todas as famílias que estão aqui, Senhor Jesus. Marido e esposa, Pai, pais e filhos, irmãos, Senhor. Ou tios, avós, Senhor, nós oramos, Pai. Onde houver desunião, onde houver, Senhor, contenda, que venha paz, que venha harmonia, que venha reconciliação, Senhor. Onde tem alguém que não te conhece ainda, Pai, seja esposa, marido ou filhos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar nessas vidas e elas recebam o Senhor Jesus, Pai. Se tem, Pai, filhos afastados, desviados, que um dia estiveram na Tua casa ou não estiveram, Pai, estão hoje, Senhor, distante dos Teus caminhos, Pai, pelo Teu poder, Pai, que esses filhos voltem, se reconciliem, Pai, sejam restaurados e resgatados, Senhor. Oramos, Pai, pela libertação dos vícios, Pai. Se tem alguém nas famílias aqui, Pai, presas, Senhor, a qualquer tipo de vício, seja drogas, alcoolismo, pornografia, Pai, mentira, Pai, venha a libertação pelo poder que há no nome de Jesus Cristo também, Senhor Jesus. Oramos, Pai, pela vida financeira, pelos que têm causas na justiça, Senhor, pelos que estão desempregados e precisam de uma porta, nós entregamos ao Senhor. Cremos, Pai, que muito em breve pastor Zosenildo vai estar aqui, Pai, ouvindo os testemunhos de vitória, de milagre, porque Tu és o Deus, Pai, que operou e multiplicou o azeite daquela viúva. Tu podes operar na vida dos Teus servos também, Pai. E eu já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta oportunidade. Ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, junto com as nossas famílias, seja fisicamente, seja trazendo em oração nossos filhos, nossos netos, nosso genro, nossas noras, meu Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estender, ó Deus, as Tuas mãos e alcançar a nossa família, onde quer que elas estejam, seja aqui presencialmente, parte dela, seja outra parte que não está aqui, que o Senhor possa alcançar também
também, ó Deus, despertar a fé, renovar a fé, trazer estas vidas de volta aos teus caminhos. Oramos, Senhor, por aqueles que estão afastados, pedindo que o Senhor traga de volta, Senhor, maridos que estão afastados, esposas que estão afastadas, filhos que estão afastados, que a fé seja restaurada e Cristo seja exaltado nesses corações. Pai, e naquilo que depender de nós, Senhor, nós queremos fazer um voto nesta manhã, um voto de oração, um voto de intercessão, de orar e clamar pelas nossas famílias. Sim, meu Pai, ó Deus, não permitindo que aqueles que nós amamos sejam escravizados, não, Senhor. Foi isso que essa mulher fez no texto, Pai. Ela não permitiu que os seus filhos fossem escravizados. E eles não foram escravizados por uma intervenção, por um agir do Senhor, provendo o recurso necessário. Da mesma forma, Pai, a nossa família não será escravizada por uma intervenção do Senhor, por um milagre do Senhor, pela obra de Cristo salvadora, alcançando estas vidas. Por isso, meu Pai, quebra os grilhões que estejam escravizando qualquer membro da nossa família, e faça-os, ó Deus, pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, eles serem livres para te adorar, te bendizer e te servir. Nós colocamos nossas famílias no teu altar nesta manhã, para a glória e louvor do Senhor. E aqueles que amam a sua família, dêem glória a Deus, dê aleluias. Bendiga o nome do Senhor. Diga: Senhor, obrigado, meu Pai, por esta graça maravilhosa, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Nós vamos impetrar a bênção sobre cada irmão que está aqui, mas mais uma vez eu agradeço cada irmão que conseguiu trazer a sua família. É bom conhecer parte da família que a gente não conhecia, né? Que bom. E quero, aqueles que eu conheci hoje, vê-los de volta aqui. Fiquei muito feliz, né, de, mais uma vez, citando aqui o irmão Márcio, e trazendo os seus filhos, e fiquei feliz em ver parte da igreja abraçando os filhos e dizendo: você era tão pequenininho, agora está grande, está isso, né? E igreja é isso, irmãos. É a gente ver os nossos filhos crescendo nos caminhos do Senhor, na igreja, ver os filhos dos nossos irmãos, se alegrar com os filhos dos nossos irmãos, quando eles têm casa, ou têm os filhos, né? É como se fosse, eu não sei os irmãos, mas eu me sinto assim, né, pastor Jorge? É como se fosse um irmão de sangue tendo, se tem um filho, aquele filho é nosso sobrinho, é um sobrinho neto. Eu pelo menos me sinto assim, quando eu vejo as coisas acontecendo na vida dos irmãos, faz parte da minha vida também. Faz parte da tua vida também? Isso é igreja, irmãos. Igreja é isso. Então vamos agradecer a Deus por esta manhã. Amado Deus e amado Pai, obrigado por esta manhã tão preciosa que o Senhor nos deu. Obrigado pela vinda do pastor Jorge, da irmã Nete, pela igreja de Santa Cruz. Continua abençoando aquela família de fé tão preciosa. E cada família que entrou aqui na tua casa, não saia da mesma maneira, mas saia diferente. Saia com as vasilhas cheias do azeite do Senhor, cheia da provisão do Senhor, cheia do milagre do Senhor, para desfrutar das tuas bênçãos daqui para frente. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que não chegaram cedo para tomar café, vão ter uma segunda chance para tomar café. E quem chegou cedo para tomar o café, vai ter o privilégio de tomar um segundo café. Tem cafezinho lá ainda, irmãos? Tem, acho que tem coisa lá ainda. Então, vamos lá, matar o que tiver lá, o bolo, o café, não vai embora com pressa não. Deus abençoe a todos.